primeiro agradecer ao Assis. Sabia que ele tinha provocado com tanta força daquela nossa conversa, que foi ao longo da hora do almoço, né? Nós passamos um tempo lá na diretoria, e para dizer, primeiro, que a gente tem que prezar muito por essas conversas, que daí surgem ideias e das ideias surgem ações. Então, parabéns por levar a cabo uma ideia. Falar de projeto pedagógico, eu vou ter que historizar um pouco esse processo, que eu acho que é válido para chegar onde a gente chegou nesse momento. E eu vou puxar um pouco mais além. Eu vou puxar nas DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Engenharia, de 2002. Que eu já me peguei falando que foi a maior ruptura, né, da educação superior brasileira, as DCNs, pós-LDB, Lei de Diretrizes e Bases, salvo engano, 96, que reestruturou o ensino superior no Brasil. E quando vieram as discussões sobre as diretrizes, quer dizer, até aquele momento, até o final do século, que foi quando eu fiz graduação, quando o Assis fez graduação, vocês não. Existia o que se chamava currículo mínimo, você lembra, Assis? Currículo mínimo era aquela lei que baseava o currículo em todos os cursos superiores do Brasil. E o currículo mínimo era chamado de currículo máximo, porque o currículo mínimo igualava os cursos de qualquer categoria, mas não estou falando de engenharia, os cursos de engenharia civil de norte a sul, de leste a oeste. Os cursos de engenharia mecânica de norte a sul, de leste a oeste. Então, o currículo mínimo engessava a educação superior no Brasil. E eu estou falando especificamente de engenharia, né? Quando eu falo da RDCN 2002, porque as DCNs perpassam por todos os cursos. As DCNs daquela época, aquela primeira leva de DCN, quebrou a história do engessamento dos currículos. E por uma palavra muito pequena, tirou disciplina obrigatória para conteúdo obrigatório. Essa mudança passou desapercebido por muitos, inclusive por este que vos fala. Mas eu quero dizer que o currículo se abriu para que cada instituição pudesse pensar como formar os seus profissionais. Perceba a responsabilidade que traz, inclusive colocando também responsabilidade para os alunos. No percurso formativo dos alunos, vieram o que se chama naquela época de atividades complementares, fora disciplinas optativas livres, para que o aluno pudesse ser autor do seu percurso formativo. E lá naquela época, eu voltei do meu doutorado no começo de 2003. As diretrizes de 2002 foram em 11 de março de 2002. E ao retornar em fevereiro de 2023, em 2003, eu não sabia o que era DCNs, eu não sabia que a gente tinha que fazer um novo currículo. No final de 2003, a diretoria do centro chamou uma reunião dos coordenadores. Eu já estava na coordenação do curso de engenharia mecânica e, como todo bom engenheiro, chegou para os coordenadores: vocês têm um ano para fazer os novos currículos, porque as DCNs de 2002 davam 2 anos para que todos os currículos fossem atualizados. E como a nossa entrada era anual, né, 2004, quando iniciasse o semestre, em fevereiro, não tinha passado os 2 anos, ou seja, a gente podia ingressar normalmente. Mas no próximo ingresso, que seria 2005, nós precisávamos ter os novos projetos pedagógicos. E como engenheiro de comando e controle, precisa fazer, vamos fazer. E nós fizemos,
Naquela época, nós tínhamos 6 cursos de engenharia, os 4 tradicionais, civil, mecânica, química e elétrica, a produção, e tinha recém-ingresso, iniciado o curso de... Recém-iniciado porque estava com 2, 3 anos, o de engenharia de teleinformática. Como a teleinformática, por ser mais recente, já atendia as demandas, então os outros 5 cursos de engenharia se juntaram e vamos fazer o curso, o projeto pedagógico, tem 1 ano. E assim fizemos. Fazendo um recorte agora, já vou chegar no ano de 2015, para dizer que em 2004 nós aprovamos os projetos pedagógicos, em 2005 eles começaram, que é os projetos que vocês, na graduação, fizeram o curso. Esse projeto pedagógico está valendo até hoje. Mas em 2015, por conta de 10 anos de validade do currículo, o currículo é algo vivo, é algo dinâmico. Eu comecei a provocar, na realidade, no final de 2014, eu comecei a provocar o então diretor, o professor Barros Neto, que a gente precisava revisitar os projetos pedagógicos. E a Civil já tinha tido uma quebrada a inércia dessa análise. E eu provocando, pelo meu lado, precisava fazer em todos os cursos essa avaliação do currículo. Porque nós atendemos a demanda do MEC, que nós tínhamos que, até final de 2004, aprovar um currículo novo, mas esse currículo, ele foi gestado. Claro que o currículo ele é gestado de maneira comunitária, mas na realidade ele foi puxado pelos coordenadores, que não teve um envolvimento forte da comunidade acadêmica. Qual a consequência? O currículo ficou na prateleira. Ou seja, nem a comunidade, nem os alunos, nem os próprios professores se apoderaram do currículo. Pois bem, a gente fez essa avaliação, um questionário estruturado, professores e alunos responderam, e nós fizemos um relatório desse apurado, dessa análise inicial. E, claro, óbvio, nós descobrimos pontos positivos e pontos negativos. Nós estamos falando já no segundo semestre de 2015. E no segundo semestre de 2015 houve uma eleição para a diretoria nesse meio do caminho, onde o professor Almir e a professora Diana foram eleitos diretores de centro. E nós aproveitamos essa energia que já tinha iniciado nesse processo para tomar por base esse documento, esse relatório muito bem estruturado, professor Bruno, professor Luiz Soares e professor Belo. Esse relatório muito bem estruturado, diz: nós vamos levar esse relatório para o Conselho de Centro, para a nossa comunidade, para aprovar esse relatório, e em um relatório sendo aprovado, para que ele sirva de diretriz para os novos currículos. Reparem novamente que, quando nós aprovamos esse relatório, com os princípios norteadores, nós estávamos ainda sobre a égide das DCNs de 2002. Mas, mesmo assim, nós começamos a discutir a atualização dos novos currículos. Ou seja, a motivação inicial de atualizar currículo não partiu de uma legislação externa, de uma imposição externa. O início das discussões para os novos currículos surgiu de uma necessidade nossa de mudar. Então, a gente já parte de um pressuposto totalmente diferente. Vocês têm umas DCNs que foram aprovadas e vocês precisam atualizar para se adequar às DCNs. Fizemos. Agora não. Nós estamos entendendo que o currículo tem falhas e nós vamos trabalhar para melhorar.
Então, essa motivação inicial, para mim, fez toda a diferença. 2016, quando a gente aprovou esse relatório que se tornou Princípios Norteadores, nós começamos a trazer coordenadores e NDE. Importante dizer que NDE, lá em 2004, não existia. Na verdade, o CONAS instituiu os núcleos docentes estruturantes, salvo engano, em 2005. Então, naquela época, o coordenador era meio cavaleiro solitário. O NDE incorporou uma equipe ao coordenador para dar mais força e legitimação ao trabalho. E aí eu quero, mais uma vez, destacar na figura do Manuel, como membro e presidente do NDE, que a gente sabe o trabalho que ele teve. Normalmente, acaba sendo o coordenador, mas nesse caso, ele fez um trabalho muito importante para o currículo de engenharia civil. Pois bem, eu vou poupá-los de falar de todo esse processo que começou em 2015 e que terminou semana retrasada, não foi? Para civil? Bem retrasada. Foram praticamente 8 anos de construção. Poxa, Almir, o currículo está 100%? Provavelmente não. Mas trouxeram novidades. Né? Trouxeram boas novidades. E uma delas, nesse ínterim, 2016, quando chama os coordenadores, chama a NDE, começa a discutir, vamos discutir, chama pessoas de fora, lá em 2015 ainda, chama os departamentos do Centro de Ciências que nos fornecem as disciplinas iniciais, o ciclo formativo de matemática, o ciclo formativo da física e tal, para chamar para rediscutir, nós não falávamos ainda das novas DCNs. 2018, já com uma temática mais ou menos madura, né, com os coordenadores, eu fiquei sabendo que já existia uma movimentação, né, nacionalmente já existia uma movimentação para as novas DCNs, que poderiam, né, que estavam em discussão, que poderiam ser aprovadas. Então, nós tiramos um pouco o pé do acelerador para não nos anteciparmos e aprovar as novas diretrizes, os novos PPCs, sob pena de vir logo depois as novas diretrizes e nós termos que atualizar, se fosse o caso. Então, nós continuamos no processo formativo da nossa comunidade, sobretudo dos professores, e que veja bem, em 2004 eu era coordenador do curso. Senti na pele e no osso esse trabalho difícil que é discutir e escrever um novo projeto pedagógico. E agora, nesse novo processo, eu não estava na coordenação, estava na direção. Então, ao saber das dificuldades, nós tentamos trazer para junto da equipe da diretoria um grupo de pessoas competentes para ajudar os cursos. E aí, mais uma vez, a diretoria adjunta de ensino, capitaneada pelo Bruno, né, a equipe, e a IANGLA, que também a gente trouxe desde o início do mandato, que veio da Prograde, e a IANGLA era aquela técnica que ela é psicóloga, como a professora Verônica falou, mas ela estava na Pró-Reitoria de Graduação analisando currículos, projetos pedagógicos de todos os cursos. E eu brinco com ela que ela é uma psicopedagoga, né? Embora de formação é psicóloga, mas o mestrado dela foi na área de educação. Então, a gente trouxe a IANGLA para poder ser esse ponto de apoio, e eu vou me referir mais uma vez à professora Verônica, com seu blog Dormi Aluna, Acordei Professora. Nós dormimos alunos e acordamos professores. E a IANGLA, com sua formação, veio para ser o contraponto de uma roda de engenheiros e ter alguém com um perfil mais flexível na questão da educação. Então, essa equipe começou a dar os subsídios para os
coordenadores e NDEs para as discussões. Note que a gente já havia perpassado toda a discussão do ciclo básico com os departamentos de origem e já estava trabalhando já no ciclo profissionalizante, ali em 2018. E nós decidimos segurar um pouco para saber como era que vinham as DCNs. E para nossa alegria, não nossa surpresa, mas nossa alegria, as DCNs direcionavam, diretriz está direcionando alguma coisa, mas exatamente onde a gente estava indo. Né? Para nossa alegria, novamente, não foi preciso mudar nenhuma vírgula das nossas discussões anteriores. O que nos fortaleceu enquanto planejamento de construção de novos projetos pedagógicos, né? Como algumas pessoas gostam de falar, projetos políticos pedagógicos, que é um ato político. A construção de um projeto pedagógico é um ato político, é um ato de discussão, de negociação e de avanços. E o que é que diziam as novas DCNs? Continuou, queriam até tirar a obrigatoriedade de conteúdos, mas acabou ficando por um tensionamento, sobretudo das escolas do Rio de Janeiro, com medo das instituições, por exemplo, tirar o conteúdo de matemática. Eu não concebo alguma instituição querer tirar matemática para ensinar engenharia. Mas, enfim, permaneceu conteúdos obrigatórios, mas veio com um plus no currículo, né, nas diretrizes, que agora não caberia mais o perfil do engenheiro formado, ou na construção do perfil, aquele engenheiro conteudista. Ou seja, cortava no osso, não era na carne, mas no osso de toda uma gama de professores que se formaram, enquanto professor, numa visão tecnicista da formação de engenheiro. Em outras palavras, como é que eu vou trabalhar a competência de um aluno? E aí a primeira pergunta que se faz é: o que é competência? Eu sou competente nisso ou naquilo, quer dizer o quê? Então, para quem levou uma pedagoga para fazer o nosso encontro pedagógico, ela não definiu competência, eu não me atrevo também a definir para vocês. Porque são múltiplas definições. Mas, sobretudo, de uma maneira simplista, não simplória, mas simplista, que a competência é algo mais do que saber. Eu sei o teorema de Pitágoras. Eu sei a equação do calor. Vou entrar na diferencial de segunda ordem parcial. Sei a equação da quantidade de movimento, da conservação da quantidade. Isso é saber. Mas eu sei o que fazer com aquela equação? Tentando trazer uma linguagem mais figurativa. Eu sei o que é uma chave de fenda, mas se eu não souber utilizar uma chave de fenda, para que é que ela me serve? Então, a competência, ela tem que ir além do saber, quando a gente diz do saber conhecer. E aí, aos pedagogos, a competência, para além do saber, que é do saber conhecer, ele tem que saber fazer com o que sabe, com o que conhece. E para além do saber fazer, ele precisa saber agir.
Então, eu tenho o saber puro, tenho o saber fazer, né? O saber puro é o conhecimento. O saber fazer, que é o que colocam como habilidades, e o saber ser, que é o que se coloca como atitudes. Conhecimento, habilidades e atitudes. Chá. Seria uma forma simplista de explicar o que é competência. E a partir desse pressuposto, né, nós trouxemos essa discussão para dentro da discussão dos projetos pedagógicos, dos cursos. Momento rico, momento, né, que de certa forma precisou de paciência da gestão, porque a gente pensar em 8 anos talvez seja muito tempo para discutir projeto pedagógico. Para quem fez em 1 ano, 8 anos extrapolou. Mas a gente não estava interessado em apenas atender às diretrizes curriculares nacionais, como a gente fez em 2004. Nós estávamos e continuamos estando convictos que a gente tem que mudar o saber fazer em sala de aula, né? Quer dizer, tirar o professor da zona de conforto. E começou num pressuposto muito lógico. A gente não muda a cultura docente por decreto, por portaria, por resolução. Nós temos que mudar a cabeça do professor. Então, esses 8 anos, talvez tenha sido pouco tempo para mudar a cultura do professor. E me deixa muito feliz, Assis, Irã, ver o departamento mobilizado para trabalhar nos planos de disciplina, por exemplo. Porque, veja, a formação por competência, e aí o Bruno, eu vou já fala para o Bruno falar um pouco mais do projeto pedagógico, porque daí depois a gente vai entrar em outro assunto que requer, na minha visão, também uma mudança muito grande da sala de aula, que é como avaliar essa competência. Mas não chegamos ainda aí, eu não quero nem assustar por enquanto. Mas a gente sabe que precisa mudar o fazer sala de aula. Mas não é só fazer o sala de aula, é também avaliar a competência. Então, é um outro processo. O que eu quero dizer que não é uma coisa simples e que onde se tomou mais tempo desse processo foi o NDE, os cursos, todos eles, sem exceção, entender ou convergir no perfil do egresso. Mais de 1 ano, em 1 ano e meio, nós não saímos do lugar. Foi lá no início. Eu acho que essa pergunta hoje, ela avançou de uma maneira muito, muito forte. Mas lá em 2016, 2017, quando nós levamos essa discussão, nenhum grupo de professores chegou com essa resposta internalizada. E aí vem uma dificuldade. Se eu não sei o que quero formar, como é que eu vou saber como formar? Porque é um processo formativo, né? O currículo não é apenas um conjunto aleatório de disciplinas, nem de conteúdos. Ele é uma trilha formativa bem definida. Ou seja, eu sei quem é o meu aluno que chega na universidade e sei como que eu quero deixá-lo ao me despedir dele na colação de grau. Se eu entendo isso e se eu entendo aquilo, eu vou trabalhar pedagogicamente para chegar lá. Mas se eu não sei onde eu quero chegar, como eu vou chegar? Então, esses 8 anos, pensando dessa forma, com esse viés, não foi talvez muito tempo. E eu acho que essa é a chave do processo. Que para
vários professores, ela começou a ser virada. E tenho dito, onde eu me junto com os alunos, a força de vocês é que vai fazer ela virar de uma maneira generalizada. Porque tirar o professor da zona de conforto, ele tem que se sentir incomodado. E muitas vezes não é o reitor e nem é o diretor que vai fazer ele se sentir incomodado, é os alunos. Então, eu sempre trago essa mensagem, quando eu falo de projeto pedagógico, de maneira geral, e estou iniciando as discussões com os petianos, Assis, para trabalhar isso, para que os alunos também percebam essa mudança estrutural do projeto pedagógico e que comecem a conversar com seus professores para que ele possa mudar. Tá? Não sei se eu dei uma passada rápida, Bruno. Agora tu vai falar especificamente sobre a civil, talvez, e depois a gente bate bola. Pode ser assim? De novo, agradecer aí a oportunidade, né? Por esse momento, convite feito pelo Assis, eu acho que Verônica, a Marisete, Mariana, né? Mas assim, na realidade, esse agradecimento ele não é só pelo fato da gente estar aqui para poder trazer essa fala, mas assim, porque o que está previsto nas DCMs, exatamente esse momento é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. Lá, num dos eixos das DCMs, ele coloca muito explicitamente a necessidade da articulação pós-graduação e graduação. Até para a gente entender que não são dois objetos ou dois mundos distintos dentro de um mesmo espaço físico chamado universidade. Eu até costumo dizer assim, que felizes são os alunos que podem vivenciar a experiência da junção da graduação e pós-graduação. Nos mais variados aspectos, não só da construção do conhecimento, da inovação, do estímulo à criatividade, mas também pelo ambiente que a pesquisa ela oportuniza a todos, né? Então, esse ponto é importante e estar nesse ambiente da pós-graduação do DEA, que é o nosso curso mais bem avaliado, já pelo segundo a quadrenal consecutiva, dentro do CT, e ainda com a oportunidade de agregar o PETRAN, né, do qual eu também faço parte, e conseguimos avançar, né, nessa última avaliação, é muito importante. E por também ser um professor da civil, né? A gente está falando aqui de um ambiente que envolve a engenharia civil. Então, é uma oportunidade excelente, até também pensando que vocês que estão aqui nos ouvindo, assim como nós estamos começando a vivenciar o ensino pautado nessas novas DCMs, entendendo melhor elas e tudo mais, mas vocês vão vivenciar esse ensino muito, muito mais tempo que nós. Então, vocês já serem sensibilizados com esse tema vai ser algo importante, porque nós não fomos forjados os alunos dessas DCMs, né? Muito menos na experiência de ser professores, né? Aliás, faço até um parênteses, porque assim, a gente, especialmente da engenharia, nós não nos formamos professores, nós nos formamos talvez pesquisadores, né? Avançando nessa doutorado. E essa ação da docência, em alguns momentos, ela traz alguns sustos. Ou então a necessidade da nossa replicação das experiências que vivenciamos enquanto alunos, que nem sempre são boas, né? E essa DCM, ela vai trazer um chacoalho muito grande para todos nós, porque, como o professor Almir destacou, ela quebra o conteudismo como prática docente. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Desse quebrar o conteudismo como prática docente. Quando eu falo isso, é que vem à mente de vocês. O conteúdo não é importante? Não é isso, tá? O conteúdo é importante, é muito importante, mas ele não é a mola mestra do processo. A mola mestra do processo é a pessoa, né? É a pessoa que a gente está formando. São as competências que a gente vai ajudar essa pessoa a construir
em prol, é óbvio, desse conteúdo. Eu estou dizendo isso porque numa dessas rodadas que a gente fez aos cursos, aos departamentos, logo lá no comecinho, fomos falar da história das competências e um colega falou, então quer dizer que nada mais do que eu dou aula serve. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Mudanças vão ser necessárias. Começa que, a partir de agora, se a gente quer trabalhar competência, o ensino tradicional de sala de aula, que é aquele ensino muito expositivo, o docente trazendo a fala, o estudante super passivo sentado, muitas vezes perfilado, né? Uma sequência assim, sem ter dinâmica, sem ter ações, e que depois eu faço uma avaliação com uma simples prova, alguma coisa assim, isso daí vai por terra. Porque isso por si só não vai permitir a gente conseguir trabalhar adequadamente essas competências. Porque nós temos das competências técnicas, mas também temos competências sociais ou psicossociais, né? Que a gente vai trabalhar e estão previstas e preconizadas nas DCNs de forma muito explícita. Então esse é o ponto. E assim, ter esse momento aqui eu acho que é legal. Então, saúde e parabéns. Fiquei 15 minutos só para agradecer o convite, viu? Minha maneira de falar. Mas assim, eu organizei alguns slides, algumas coisas assim, mas eu acho que eu não vou trazer aqui e vou tentar fazer essa conversa, né? E depois a gente passa isso para vocês circularem entre eles, tá? Verônica circulou lá para a Detran também. Esse ponto que o professor me colocou, que é onde eu quero começar, é da fala do perfil do egresso. Para a gente, a definição do perfil do egresso é a parte mais sensível e fundamental para a formação do currículo, para a formação do PPC. É mais ou menos assim, vocês vão fazer um projeto, sei lá, um projeto de hidráulica, da construção de um canal para trazer água de um rio até uma determinada cidade. Vocês sabem a demanda dessa cidade? É uma informação básica, elementar. Sabem a vazão do rio? É outra informação básica, elementar. A mesma coisa aqui para o nosso PPC, a informação básica elementar é a identificação do perfil. Como é que eu posso construir uma trilha onde eu não sei onde eu quero chegar? Então a gente tem que começar do final. O perfil é onde eu quero chegar, mas é ele o primeiro elemento que eu preciso definir. E essa ação da reflexão do perfil, ela não é uma coisa muito trivial, né? Porque quando a gente fala em PPC, o que é que vem? A primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, a tal da matriz curricular. A gente nem fala mais matriz curricular, mas a matriz curricular é o ponto que bate e é o ponto que é o mais sensível, principalmente para os docentes, para a ação docente. Então, segurar esse ímpeto de para de falar em matriz curricular é mais ou menos o que a gente tenta fazer com os estudantes quando a gente está falando, por exemplo, em planejamento, de para de pensar em solução e vamos pensar no problema. É mais ou menos isso. Isso a gente deixou cada curso seguir o seu caminho da forma como eles julgavam necessárias. Isso tinha uma razão de ser. A construção da sensação de pertencimento. A história da prateleira, que o professor me coloca, assim, às vezes a gente tem lá um projeto super bonito, muito bem escrito, muito bem estruturado, que é muito bacana para as avaliações dos indicadores, dos cursos e tudo mais. Mas ele está lá, ele está inoperante. É isso que a gente não queria. Então nós tínhamos isso daí, dentro das premissas lá das diretrizes do Centro de Tecnologia, que o currículo era vivo. E que o currículo pertencia à comunidade daquele curso. Quando eu falo comunidade, é quem? São os estudantes, são os professores, são os técnicos, né? E, assim, embora eu tenha, por exemplo, um curso de engenharia civil lá no campus de Russas, o currículo do curso de engenharia civil do campus de Russas, ele não necessariamente tem que ser igual ao currículo do curso de engenharia civil do campus do CT da UFC. E por quê? Porque o campus de Russas é formado por pessoas diferentes daqui. Ah, mas o engenheiro civil não é a mesma coisa? Na formação e na atribuição profissional perante a CREA, pode ser até a mesma coisa. Mas no ciclo formativo e no perfil do egresso identificado, não é.
A UFC ela tem um perfil aqui no Centro de Tecnologia, tem outro perfil em Crateús, tem outro perfil em Lúcias, né? E isso foi uma coisa muito forte que a gente tentou construir, principalmente para evitar uma ação do seguinte situação: eu vou deixar um curso avançar, na hora que ele avançar eu pego o que ele fez e vou replicar aqui. A gente avisou, isso não vai dar certo. E alguns cursos, quando tentaram meio que fazer isso e perceberam, né, bateu o desespero, que não dava certo. Por quê? Porque a metodologia tinha né, como vocês depois vão poder ver nos documentos, havia uma metodologia central que nós estabelecemos. Tivemos, nessa metodologia, faço até referência à professora Bernadette, que à época ela coordenava a COPAC, que era a Coordenação de Planejamento e Acompanhamento Curricular, né, da Prograde. A gente teve vários momentos de discussão com ela, discussões construtivas, e que muitas vezes eram verdadeiras aulas, né, que ela trazia, enfim, o que foi muito importante até para a própria formação. E a partir de material que ela indicou, de própria conversa com ela e tudo, a gente foi tentando forjar esse caminho. Como é que seria essa sequência do passo? E a sequência do passo ela começa exatamente com essa identificação do perfil. Cada curso buscou uma maneira. Por exemplo, a engenharia mecânica aplicou questionários com egressos, né, de forma massiva, com o sindicato, né, de indústrias da área né, do curso. A civil, ela tentou fazer no primeiro momento rodadas de conversa com docentes, depois expandiu com estudantes, depois buscou falar com a sociedade. Então, cada um buscou uma dinâmica, mas tinham como objetivo o quê? Tem que definir esse perfil. E isso tudo que eu estou falando é pré-definição das DCNs, né? 2017 inicia a discussão, 2018 ela ganha corpo, 2019 ela é promulgada, em abril de 2019. Né? Nesse meio tempo ainda teve um presente que foi deixado para a gente no dia 31 de dezembro de 2018, que é a curricularização da extensão. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que na realidade foi o último ato do governo Temer sobre a parte de ensino, foi exatamente no dia 31 de dezembro de 2018, em que ele promulga a curricularização da extensão, e que diz o seguinte, que todos os cursos de graduação, independente de qual área, independente de qual tipo de IES, tem que ter uma carga horária de até 10%, né, de ações voltadas à extensão de forma curricularizada, não é mais atividade complementar. A gente já estava mais ou menos antenado nisso, porque já começou a ver essas minutas e tudo, mas assim, isso não tinha entrado ainda no nosso processo digestivo da discussão dos currículos, né? Então, acabamos tendo ainda esse outro ponto a acrescentar aí nessa discussão. Eu estou colocando isso para tentar trazer para vocês um pouco desse panorama que foram esses 8 anos, né? Que assim, essa discussão ela demorou, né? 8 anos, quer dizer, não sei se demorou, tá? Eu acho que sim. O engenheiro gosta de ter a coisa bem aqui e terminar bem ali, né? Eu acho que 8 anos foi bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho, eu tenho certeza que foi a melhor construção que a gente pôde entregar, por ter sido realmente coletiva. E respeitar a limitação de cada um. Não esqueço até hoje de uma fala da Bernadette, que ela falou para mim, olha, se você for com essa cabeça desse jeito, você vai gerar um sofrimento para você. Que era basicamente o quê? Não quer impor o currículo ou algumas coisas a todo mundo. Por quê? Porque se eu fizer isso, ele vai ficar bacana para a prateleira, mas ele não vai ser efetivo na prática. Então, tem currículos aqui que talvez não atingiram aquilo que a gente gostaria de atingir? Tem. Mas o curso entendeu que tinha que ser daquele jeito. A gente vai na negociação, na política, por isso que é um projeto político. Vamos puxando aqui, vamos puxando ali, perco aqui e ganho ali. Tentamos dar uma melhorada, mas assim, tem currículos que não ficaram como a gente gostaria. Continuam muito engessados, aliás, engessaram até mais, né?
que é essa outra questão que foi bastante debatida, da tal da flexibilização curricular. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Algumas pessoas deturpam um pouquinho esse conceito, achando que flexibilizar é simplesmente fazer, né, da forma como bem entender, né? Fazer o que quiser. Não é isso. Fazer o que quiser. Não é isso. Na realidade, é a gente oportunizar que o estudante ele tem ali, dentro de um núcleo mínimo, né? Vencido esse núcleo mínimo, a oportunidade de ter o seu olhar e criar a sua própria trilha formativa. Isso está muito associado com as resoluções do CONFEA/TREA 1073, especialmente, que é o último normativo de atribuição profissional que o sistema trouxe, em que hoje a gente não tem mais, por exemplo, assim, o engenheiro civil formado, quando eu entregar lá para o meu diploma e pegar minha carteirinha, já sai ali com o que eu posso fazer ou não posso. Não é mais assim. Ele vai olhar o caminho que esse estudante percorreu. E ele vai dar atribuição em função desse caminho. Se eu for exagerando, é mais ou menos assim. O cara lá da engenharia de produção, se ele fizer uma trilha formativa na área estrutural, nada impede dele poder assinar um projeto estrutural de um edifício. Então, assim, a gente precisa olhar para o currículo de forma que ele contemple isso também. Por quê? Porque, embora nós sejamos aqui uma instituição de formação profissional e não de atribuição, né, de habilitação profissional, mas esse profissional que a gente forma, ele é para a sociedade. Eu não posso estar em sintonia com esse movimento. Então, isso também a gente teve que colocar nessas discussões. Bom, então inicia-se um método que pauta aí o NDE, em ter essa sequência de conversas. Eu vou só listar aqui para vocês. Perdão. Atualização do perfil do egresso, aí alinhamento ao novo perfil do egresso, pensar nas práticas docentes, articulação do ciclo básico com o profissional, articulação da graduação pós-graduação e ensino por competência. Então foram esses os eixos que todos os cursos tinham que estar caminhando. Ok? Bom, e a gente propôs que para tudo isso precisávamos ter a visão docente e discente da sociedade. Não podia haver essa dissociação, né? Porque eu tenho que saber que esse profissional daqui formado, ele vai conseguir uma inserção. Tá? Dessa situação, a gente começa, então, a olhar, a construir essas nossas discussões, tentar criar diretrizes dentro do próprio Centro de Tecnologia, porque a gente tinha que entender que havia um núcleo central da formação que atribui a todos a condição de engenheiro. Depois tem os núcleos que vão atribuir o adjetivo, civil, químico, mecânico, enfim. E aí, nesse ponto, a gente vê que é importantíssimo abrir para outra parte da comunidade acadêmica, que no caso aqui é o Centro de Ciências. Então trouxemos a turma lá da matemática, da física, da química, da computação, da estatística, para poder discutir. E ouvimos deles também as dores que eles traziam, né? Em relação a como era o convívio deles aqui. Uma fala que até hoje eu me lembro lá da turma da estatística foi: beleza, a gente vai lá, estou ensinando probabilidade, mas o que eu ensino para um, eu ensino para todos. Nós não sabemos, sinceramente, o que o engenheiro civil precisa, o que o engenheiro eletricista precisa. E aí a gente reflete que, de fato, a gente nunca falou para eles também. A disciplina é única, mas a gente chegou para falar para eles: o eletricista é isso, o civil é aquilo. Como é que eu posso exigir que eles trabalhem à luz do que a gente deseja, né? É bonito falar, né? Então, isso também mudou muito a nossa relação com a turma do Centro de Ciências, né? Eu fazendo só um parênteses, um dia um colega aqui, esse ano, né? Chateado com a história de horário e tudo, aí mandou uma mensagem bem acalorada para mim, dizendo: olha, você trabalha mais para o Centro de Ciências do que para a gente. Eu fico contente que ele pense isso, porque eu acho que a gente conseguiu construir realmente uma relação bacana com eles, e acho que essa relação ela tende a se aprofundar agora. Por exemplo, eu tive já demanda de 3 departamentos lá, que eles querem passar por esse processo que a Ianca vai trazer com vocês aqui, essa oficina, né, de plano didático,
eles estão querendo fazer lá. Pensando em como é que vai ser a ação deles lá com a gente. Um outro compromisso também trazido é tentar evitar essa questão desse semestre ser o professor A com o curso 1, semestre que vem esse curso 1 vai ver o professor B. Não, eles querem que o professor tenha uma identidade para aquele curso. Então, o compromisso de que vai se manter por um tempo. Né? Esse é um outro ponto. Então, essa conversa ela foi importante para pensar nesse núcleo mais duro, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa o básico de forma pejorativa, né? Muitos menosprezam, falam, ali é o ciclo básico, o ciclo profissionalizante, né? Está totalmente errado. Porque se eu não tenho um ciclo básico bem feito, né? É como se eu estivesse pensando num projeto sem uma boa fundação. Vai ruir, não tem como. Então, trabalhar isso foi talvez um desafio muito grande. Havia muitas feridas aí abertas ainda. Eu acho que boa parte já está não cicatrizadas, mas em fase de cicatrização, que a gente conseguiu construir e, de novo, na negociação, fazer ajustes que acho que foram o que contemplou a todos, né? Então, esse foi um outro detalhe. E aí a gente começa a olhar, aí surge então as DCNs. Dessas DCNs surge de uma forma não surpreendente, mas muito mais explícita, né? A questão de que, por exemplo, a concepção do curso ela passa a ser explicitamente com base em competências. Onde as DCNs elas já deixam lá para a gente 8 diretrizes básicas, né? Que assim, isso daqui todos os cursos vão ter que seguir para ser enquadrado como engenheiro, como por exemplo, projetar, planejar, se expressar oral e de forma escrita, né? Então tem lá 8 pontos desses que todo tem que ter. E diz o seguinte, olha, cada curso pode aumentar, né, essas 8, se quiser colocar mais, pode colocar, mas pode também criar outras que são específicas para o curso ou para eixos, né? A Civil, particularmente, ela fez um grande desafio dentro dessa área, e o Manuel fez o seguinte, ele pegou cada uma das áreas básicas de formação do engenheiro civil, então a parte de hidráulica, a parte de saneamento, a parte de geotecnia, parte de planejamento de sistema de transporte, parte de operação, parte de infraestrutura, de superestrutura. Ele pegou cada eixo desse que a gente já tinha, né, no PPC de 2005 e coloca, olha, a partir disso daqui, vocês professores dessas áreas, o que é que vocês consideram dessas competências que a gente deveria, né, que vocês veem essa competência, como você vê essa competência dentro da sua área, e qual competência que vocês julgam que deveriam ter na área. Então esse trabalho foi muito interessante, levou um bom tempo também, mas foi muito interessante porque foi a partir dali que, com todas essas respostas, ele pôde formatar um novo conjunto de competências. E aí lá na Civil fez a seguinte opção, as básicas vamos deixar como as 8 e vamos colocar todo esse restante nas competências que a gente chama de específico. Então foi esse o arranjo, né, que se encontrou lá como o grande ponto. Dois últimos detalhes sobre as DCNs que eu queria destacar, em termos de diferença, que muitas vezes passa despercebido por nós, é o seguinte, que na avaliação dos estudantes fica muito evidente lá no documento que é parte do processo de aprendizagem. A avaliação na antiga DCN era pautada para avaliar atividade e conteúdo. Agora, o método de avaliação na nova DCN, ela é parte do processo de aprendizagem, é normal. Fazer a avaliação, a gente vai estar constantemente realizando a avaliação. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu não preciso ter uma prova para fazer a avaliação. Eu avalio de tudo, eu avalio desde o comportamento. Quando eu estiver lá na minha sala, que o estudante vier tirar uma dúvida de um trabalho que a gente colocou. Como é que eles estão ali interagindo? Será que aquela equipe está todo mundo interagindo igual ou não? Isso já vai fazer parte do processo de avaliação. E isso a gente incorporou nos PPCs.
né? Por quê? Porque o PPC, querendo ou não, é o documento que nos rege, né? Então, assim, se eu precisar, tiver algum problema lá na frente, eu tenho ele como meu instrumento para falar, eu estou seguindo o que está aqui. E o outro detalhe, que aí eu considero isso aqui fundamental, né? E já vou fazer uma referência à ação do professor Almir nesse sentido, que coloca-se explicitamente nas DCNs ações voltadas ao corpo docente, com programa de formação continuada e indicadores de valorização. Antigamente não se falava nisso nas DCNs, agora não, agora fala. E aí a referência que eu vou fazer aqui é que antes das DCNs, numa das nossas primeiras reuniões, o professor me chegou e falou, olha, a gente precisa pensar num programa de formação que seja alinhado àquilo que o engenheiro precisa, que o professor engenheiro precisa. E a gente começou então ali a pensar em uma série de ações, né? Foram muitas, eu assim, acho que a gente chegou a ter, em alguns anos aí, logo no começo, mais de 10 ações por ano, né? Então foi muita coisa que aconteceu. São plenas, são amplas, está todo mundo amplamente capacitado e qualificado? Com certeza não. Mas serviu para uma coisa, que é a mudança de cultura, que é o que ele sempre falava. Né? Eu lembro que em algumas ações a gente fazia a lista de inscritos e a lista de presentes. Inscritos davam 20, presentes davam 3. Aí a gente saía de lá, poxa, trouxemos o cara lá de longe e tal, para fazer só 3 pessoas. Então, vieram 3. Bora trabalhar aí, são 3. Né? Então, essa mudança de chave, que a gente vai ter que se reconhecer, enquanto professores, que precisaremos constantemente, continuamente, estarmos desenvolvendo ações para a nossa qualificação profissional enquanto docente. É mais um desafio. Até por quê? Porque dentro da universidade pública, nós não fazemos só a ação docente. Nós também temos outras ações de gestão, de pesquisa, de extensão, enfim, que também requerem ali seus níveis de qualificação e de treinamento. Mas esse de docência agora está explícito. E dentro de cada PPC, no caso da civil, tem lá um eixo explícito, destacando isso, como é que vai ser os caminhos de formação da engenharia civil. Boa parte desse caminho ele remete às ações que a gente espera que continuem sendo feitas no CT, né? Como uma célula diretriz aí dessa formação. E esperamos que em breve a própria UFC ela tenha programas de formação docente, talvez retomando até o que a gente já teve no passado, como era o programa Casa, que ajuda a trazer um novo olhar, uma nova visão. Né? E por fim, uma última mudança, aquele trabalho de conclusão de curso lá no final, ele morre o conceito apenas de monografia e ele passa a um conceito de projeto, em que a gente pode ter, de acordo com as DCNs, 6 possibilidades. Né, que vai desde monografia, mas eu posso ter trabalhos em equipe, eu posso ter trabalhos multidisciplinares, eu posso ter trabalhos como maquete, posso ter trabalhos como artigo, posso ter trabalhos como o início de uma patente. Né? Então tem essas N possibilidades. A civil optou por algumas dessas, ela não deixou todas, mas abre-se aí já um avanço, porque o estudante ele não vai mais estar rígido naquela questão da monografia, que muitos às vezes têm uma dificuldade não técnica, mas a dificuldade do ponto de vista de como conseguir organizar isso num documento estilo monografia, né? Que nem todos, talvez lá na experiência profissional, vão lidar com esse tipo de ação, certo? Então, esse daí é um ponto que considero também que foi diferencial. Bom, então foram muitas discussões, como eu falei, e aí, onde é que nós estamos do ponto de vista dos nossos currículos? O Assis falou que eu tinha aqui mais ou menos até 7 horas da manhã de amanhã, né? É isso mesmo, né? Pronto. A gente já comemora o aniversário. Pronto, isso aí. Sim.
eu criei uma lâmina que eu chamei assim de expectativa e realidade, né? Aí aqui é mais a minha impressão, talvez se eu tivesse compartilhado antes com o Almir, ele teria trazido outras coisas. Eu coloquei que algumas coisas não saíram como esperados, pandemia, então, enfim, não é ser piegas aí com esse tema, mas mudou muito o foco. A necessidade do nosso próprio amadurecimento sobre alguns temas, particularmente sobre competências, que eu vou falar já já. Muitas reuniões, muitos ajustes, muitos vai e volta, de coisas assim que a gente achava que já estava ok, mas de repente reacende porque alguém, por alguma razão, não participou das discussões naquele processo, na hora que tomou conhecimento, fez com que tudo voltasse a estaca zero, enfim, então isso foi um drama. A própria mudança da gestão da UFC em 2019 trouxe grandes desafios para a gente, né, em termos de fluxos processuais principalmente, de como seriam instruções e em alguns processos de formação, enfim. Mudanças em coordenações de curso. Aqui vocês têm um outro curso, que é o curso de Engenharia Ambiental, né, que vai se tornar Engenharia Sanitária e Ambiental. Ali a gente teve muitos desafios por conta da não constância ou não continuidade de coordenações. Então a gente teve muitos coordenadores em curto espaço de tempo e as memórias elas não fluíam, né? Até agora conseguiu fazer com que a coisa ocorresse. E a principal, que é o apego ao conteúdo. O apego à carga horária, o apego a uma disciplina que era obrigatória, que deixou de ser ou deixou de existir. Então isso foi muito desafiador e foi muito além do que eu imaginava que teria vivenciado nessa oportunidade, né, que eu tive que vivenciar esse processo, né? Em determinado momento, embora as DCNs, não existam DCNs para eles sendo, quer dizer, tem discussões, mas não estão promulgadas, mas o curso de Arquitetura e Urbanismo e o curso de Design resolveram encampar essa dor de fazer um novo PPC. E um PPC também pautado em competências, né? E eles chegaram um dia lá, ei, vocês podem vir aqui para uma conversa? A gente foi, olha, a gente está querendo mudar o PPC, como é que a gente faz? Bom, vamos fazer a mesma metodologia das engenharias, vocês não têm a DCN, mas a gente segue o que vocês divulgarem dali que mais ou menos se adapta. E eles pegaram firme nesse negócio e eu já achava muito bonito não só o PPC, mas a maneira como o curso de design particularmente conduz o processo de ensino, e com a nova proposta eles conseguiram fazer uma superação daquilo que eu já considerava algo muito inovador e muito bacana, né? Então, assim, tem uma mudança muito legal. E o curso de Arquitetura e Urbanismo também, mudanças substanciais que eles fizeram no PPC deles. Inclusive, eles conseguiram terminar esse processo antes até do que algumas engenharias. Acho que pela coesão do grupo, né? Que era um outro grande desafio que a gente tinha aqui em alguns casos, no caso da Civil particularmente, por ser um curso muito grande, com muitos departamentos, né? Enfim. E aí, com isso, nós já temos de matriz curricular, estrutura curricular cadastrada no SIGA-A, à luz do novo currículo, os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Produção, que era produção mecânica e virou produção, metalúrgica, civil, engenharia química. Está no sistema. Eu me encontrei com a Aline hoje ali na frente da Prograde, baixei o vidro do carro. E ali, né, estou terminando. Hoje, 6 horas da tarde, a estrutura está cadastrada. Então, já está quase aí, eu vou dizer que está cadastrada. A elétrica está no plenário virtual. E design também está cadastrado. Aí, elétrica está no plenário virtual, né, que é o último passo. Engenharia elétrica, que é o último passo para poder estar... Está na aprovação. Tá pronto. Tudo é remoto agora? Plenário virtual. E os pareceres que vão vir, os próximos, pelo menos o que eu tive informação, são da engenharia mecânica, renováveis ambiental. E aí os 2 últimos vão ser computação e telecom, porque foram os 2 últimos a ter chegado lá na prova, então demora um pouquinho mais. Mas, independente disso, aí tomamos uma decisão em 2023, que era a seguinte: nós não temos condições materiais de conduzir cursos no primeiro ano, principalmente, à luz de um currículo e cursos à luz de outro currículo. Não temos como. Vamos junto ao Centro de Ciências, vamos até aqui, vimos laboratório, não tem como. O que a gente faz? Então, na marra,
a gente recebeu os estudantes no currículo passado e manualmente a gente migrou eles para o novo currículo. A Prograde, no primeiro momento, não aceitou, mas com muita conversa eles foram entendendo a necessidade e foram cedendo, e assim a gente conseguiu, então, fazer esse procedimento. Então, todos os estudantes que entraram no ano letivo de 2023, eles entram cursando disciplinas que já fazem referência à nova estrutura curricular. E isso implica em que, não só os ajustes das componentes curriculares, mas exatamente toda essa bagagem de quais são essas competências que eles vão estar e como é que eles vão trabalhá-las, né? Só que aí é um desafio, né, como vocês falaram há pouco, que é o trocar o pneu com o carro andando. Por quê? Porque numa situação ideal, era para que todos esses professores que estão agora no primeiro semestre, eles tivessem tido uma capacitação muito mais robusta sobre como é que vai ser esse ensino por competência. Mas nós não conseguimos fazer isso. Era o nosso planejamento, o planejamento foi furado, e a gente começou e estamos tentando agora correndo e ajudando. Vai dar certo perfeitamente como a gente deseja e tal nesse primeiro momento? Com certeza não. Mas a gente precisava quebrar essa inércia também, para que daqui a 1 ano, 2 anos, essas coisas elas comecem a se ajustar de forma melhor. Ok? O Bruno complementou essas informações, né, e terminou com essa decisão da nossa gestão, né? Isso não foi uma decisão do diretor apenas. Se não tivesse uma estrutura na diretoria adjunta de ensino, liderado pelo Bruno, a IANGLA, o Centro de Ciências parceiro, como o Bruno falou, nós não teríamos tido pernas para poder fazer essa implementação agora. Eu comecei as palavras iniciais do semestre lá na Casa de Alencar, falando de inovação e ruptura, né? Essa decisão de iniciarmos o currículo de todos os cursos de engenharia já no novo projeto pedagógico, sem ele estar aprovado, é algo que eu penso ser inédito na Universidade Federal do Ceará, ou talvez até de qualquer outra instituição de ensino superior. Mas a gente entendeu que, apesar de não estar 100% preparado, o ganho era maior, e nós estamos apostando nisso. Alguns cursos provocados por nós fizeram o que a gente chamou de matriz de tributação. Todas as competências que aquele curso, aquele projeto está prevendo para o aluno, e todas as disciplinas obrigatórias daquele currículo. Obrigatórias obrigatórias e também, mas sobretudo as obrigatórias. É óbvio que cada disciplina ou cada componente curricular, eu não gosto muito do nome de disciplina, mas cada componente curricular tem que ter algo formativo para aquelas competências. Não todas, mas alguma coisa para elas. Se essa disciplina não conseguir enxergar nada, por que tem essa disciplina? Então, quando a gente pensa no plano da disciplina, é exatamente para o professor fazer uma reflexão de qual é, né, o que é que aquela disciplina, que aquele conteúdo que vai ser trabalhado na formação da competência para o aluno, o que é que ela está colaborando. E se eu não fizer isso, não é uma coisa trivial, nenhum professor sabe, assim, está na ponta da língua, porque ele não parou para pensar ainda. Minha disciplina é transmissão de calor. Eu pego o livro do Incropera, tá lá a condução, tá aqui. Sim, ok, mas aquele é o conhecimento. É aquele conhecimento que vai ser trabalhado. Mas como é que eu vou trabalhar esse conhecimento para a competência? Esse exercício que a gente está provocando os professores. E é isso que a Civil já começou a articular com o grupo. E é isso que a gente quer com todos os cursos. Cada professor vai ter que esmiuçar o que é que aquele monte da ementa, né, que você tem capítulos, temas, o que é que ele está trabalhando para gerar aquela competência que eu estou dizendo que eu vou entregar ao meu aluno lá no final. Então, de toda essa história, e quando eu falei que tem que mudar a sala de aula, é exatamente isso que o professor vai ter que entender muito claramente, qual é a parcela de contribuição dele
na formação da competência que o curso quer entregar para a sociedade. Então, essa reflexão, ela é fundamental. Eu diria que é uma análise individual e uma análise de grupo, né? Fazendo uma analogia com a terapia. Uma terapia individual, onde você vai se projetar de um lado e de outro, e depois juntar com o grupo, até porque, se a minha disciplina ela está no processo formativo e vai contribuir um pouquinho para aquela competência, mas ela vai ser continuada na outra disciplina, eu tenho que concatenar esses conhecimentos. Então, essa reflexão depois em grupo, ela vai ser também fundamental. Então, eu estou chamando a atenção porque quarta-feira vai começar, Manuel vai estar aqui, depois a Ianga vai fazer uma oficina. É fundamental para mudar essa chave que a gente pretende. Senão, o professor vai continuar fazendo a mesma coisa no passado. E o nosso objetivo de formar competência não vai sair. Então, eu queria finalizar focando exatamente isso. Essa discussão assim, que você está puxando é fundamental. E ela que vai, de fato, transformar o meu fazer em sala de aula daqui para frente. A gente selecionou uma técnica, uma metodologia, que é a chamada taxonomia de Bloom. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Então, ela que pautou as nossas discussões em como organizar essa questão das competências e como é que ela teria que ser trabalhada ao longo aí dessas componentes. Mas a gente optou por uma outra, que é a taxonomia de Bloom revisada, que ela é um pouquinho mais enxuta. Veio até do pessoal lá da Universidade Positivo, né, que estava também fazendo essa discussão e trouxeram. E aí esse ponto que o professor colocou da questão da matriz de tributação surgiu mais ou menos ali para a gente com a relação com o pessoal lá da Argentina, né? Isso. Ali por volta do ano de 2020, 2021, que a gente começa então a provocar os cursos a pensar nisso. E esse trabalho foi tão interessante que teve um curso, eu não vou aqui, né, dar o nome dele, mas assim, ele trouxe lá a matriz e sentou. Bruno, eu estou com um problema. Tá aqui. Como é que basicamente funciona? Eu tenho as componentes as competências que o curso estabelece aqui nas colunas e nas linhas as componentes curriculares. E eu vou fazer um xizinho tentando relacionar qual competência que essa componente curricular vai trabalhar. Ele chegou e falou, olha, essa componente aqui, eu não consegui colocar nenhuma competência para ela. Aí eu olhei para ele, qual é o problema? Não, porque eu não estou... Eu falei, rapaz, muito simples. Tira. Não é necessário. Não é necessário. Aí ele, não, mas isso é a disciplina do fulano de tal. Eu falei, legal. Fale para o fulano de tal que ele tem que repensar e talvez buscar uma outra coisa, mas não tá sintonizado. Na devida proporção, era mais ou menos aquele caminho que lá atrás a gente às vezes fazia de colocar pré-requisito em determinada disciplina que não tinha nada a ver com nada. Mas era só para estar. Né? Então, esse desafio foi muito interessante, né? E aí a gente começa, então, com o planejamento didático, e aí, só para fechar realmente, a gente criou, né, no ano passado, um grupo de trabalho envolvendo professores de vários cursos aqui do Centro de Tecnologia, porque, assim, vocês têm lá o chamado plano de ensino da disciplina, não tem? Em que a gente vai contar como é que vai ser o jogo ao longo daquele semestre. Então, a gente entende que, à luz desse novo modelo, para começar um instrumento da forma como é preconizado aqui pelo UFC, ele não atende, porque ele não trabalha por competência, né? Ele trabalha por conteúdo e objetivos, ponto. E o outro ponto é que o ensino em sala de aula, ele é uma parte só do processo de aprendizagem. Na realidade, a gente tem que evoluir no pensamento didático, né? Por si só. Ele engloba, inclusive, o ensino. Então, a gente propõe um novo instrumento, colocamos para esse grupo de trabalho testar, e aí esse grupo foi testando, né, primeiro nós com nós mesmos, enquanto cada um com a sua disciplina e tal, depois conversando com colegas e vai evoluindo, tal, até chegar num desenho. Esse desenho ele não está pronto, ele não está fechado, a gente deve ter uma fase 2 agora,
que a gente quer ampliar, e aí esse momento que vai ter com vocês vai servir já para esse embrião. E a gente também, do ponto de vista jurídico, ainda não há um respaldo por parte da Prograde, porque não é um instrumento que veio da Prograde, não é oficial. Né? A gente espera que em breve ele passe a ser, mas nesse momento não é. Aí criamos um manual muito simplificado, um formato de cartilha mesmo, assim, né? Que a gente vai passo a passo tentando discutir como é que preenche tudo. Mas assim, basicamente, né, quando vocês em breve vão fazer esse exercício, vocês vão sentir como é diferente pensar na programação do teu semestre letivo, mas olhando para as competências. Porque tem competências que talvez eu vou trabalhar agora, ou talvez eu só vou trabalhar lá no final. Outras eu vou trabalhar agora até o final. Como associar isso aos conteúdos? Né? Então, e aí as metodologias ativas elas vão ser fundamentais para todo esse processo. Né? E os próximos passos que a gente tem, então, são essas visitas aí aos departamentos, né? Tentar buscar mais momentos como esse, criação desses núcleos para impulsionar essa implementação, investimento em capacitação, migração dos veteranos para os nossos currículos, essa vai ser a futura dor de cabeça aí positiva que a gente vai ter. Maior articulação dos cursos com os docentes que estão em cada disciplina, a curricularização da extensão, né? E aí esse eu acho que é o principal, que é a avaliação continuada do PPC. Como é que eu garanto que aquele egresso formado, ele atingiu o perfil que eu tinha estabelecido para ele? Nós temos que ter um processo contínuo de avaliação do nosso PPC. Ao final de cada semestre, a gente tem que olhar que não é só aquela avaliação que é feita em disciplina, mas é a avaliação se aquele caminho está indo. Então, eu vou ter que pensar em indicadores, vou ter que pensar em metas, Então, esse vai ser um grande desafio que a gente vai ter pela frente. Por quê? Porque entendendo que o PPC é um ente vivo, esse processo de planejar o PPC, ele não pode parar nunca. Teve um colega nosso que terminou, entregou, teve aprovação, né, do PPC, e ele, pronto, acabou meu trabalho. Eu falei, acabou de começar. A gente nunca vai se dissociar disso. Pode até mudar o presidente do MDE, mas a minha ação enquanto docente, o PPC ele vai ter que estar lá. E essa conversa do PPC, gente, a gente tem que estar levando, e parabéns novamente em estar puxando os estudantes de pós-graduação também para esse ambiente, porque tem que ser natural falar de PPC. É um absurdo acontecer, como aconteceu, por exemplo, quando eu ingressei aqui na UFC, de me alocar em uma disciplina e eu não ter recebido nem, no mínimo, qual era a ementa da disciplina, e ter que ficar correndo atrás. Quem é que tem a ementa dessa disciplina e tal? E aí, depois de não sei quanto tempo, alguém falou, tem um PPC aí, ó, vou te arrumar aqui para você dar uma olhada. E você olhar e não se vê ali. A verdade era essa, né? Respeito, é óbvio, todo mundo que ali trabalhou, todo mundo que produziu aquele documento, claro, dentro das suas condições e tudo, mas é muito desintonizado da prática. É isso que a gente tentou aqui não deixar acontecer. Vai ter falhas? Possivelmente vão. E a gente adora adoraremos que sejam identificadas essas falhas para a gente corrigir. Não precisamos esperar mais 10 anos para a atualização do PPC. Isso aqui vai ter que ser uma coisa que a gente vai ter que estar falando sempre.